Bom dia, pessoal do Bola na Rede. Tudo bem por aí, Júnior? Olha, eu no parque, concluindo a minha meta de 1.459 dias consecutivos correndo. E aí, vocês querem uma dica? Eu só descobri a importância dos exercícios quando o médico me disse que eu teria pouco tempo de vida. Em 2010, eu fiquei sem saída e foi aí que eu decidi correr atrás do prejuízo e me cuidar. Eu já tinha 60 anos quando percebi que talvez fosse tarde demais. Mesmo assim, eu busquei forças em Deus, fiz tudo o que eu pude e hoje estou aqui. Mas se você estiver aí e ficou inspirado, não espere mais. Começa hoje, 10 minutinhos por dia podem mudar a sua vida. Faça todos os dias. Se você não cuidar da sua saúde agora, um dia vai ter que cuidar da sua doença. Aê, que legal, Dona Cleusa abrindo o Bola na Rede. Eu fico emocionado porque eu sou fã da Dona Cleusa. Dona Cleusa, o Enaca, olha só o poder que ela tem. 614 mil seguidores. Começou, a gente vai até colocar aqui na tela o Instagram dela, começou a correr aos 60 anos, está aqui, Cleusa Stofaletti, o Enaca, 613 mil seguidores, começou a correr aos 60 anos, está com 74 anos, corre mais do que você, Beto Guerra. Eu tenho uma coisa parecida com ela, ela falou que tem 1.495 dias seguidos que ela está fazendo exercício. E você eu sem também, fazer eu tenho nada. 1.495 dias sedentário, então nós sem estamos fazer nada, junto está aí. no ar o seu Bola na Rede, legal demais, Dona Cleusa, um beijo, muito obrigado por participar, mandar esse vídeo. E a gente está aqui falando de futebol, de esporte, mas também queremos levar até você a ideia de que é importante ter vida, ter saúde, se cuidar, ter uma atividade física, porque sedentarismo igual o Beto Guerra só faz mal. A gente não pode deixar a preguiça nos vencer, seja jogando uma peteca, futebol, bicicleta, o que for. Mexa, movimente. E quem movimentou também foi o Atlético, foi o Cruzeiro, foi o América, foi o Atlético, foi o Tombense. Mas não foi muito legal não, uma série de empates. Atlético e Cruzeiro acabaram empatando. O Cruzeiro que empatou com o São Paulo e o Galo com vitória no Mineirão. Ou seja, era para ser mais. Já o América foi lá em Belém e perdeu para o Remo 2-0. E o Atlético no Indepa perdeu por 2-1. Tombense ficou também na estreia, nascer um empatezinho. E a gente vai começar o Bola na Rede com muito alto astral, informação, opinião, conteúdo, levando para você um programa com muito carinho que você pode acompanhar na TV aberta, no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513 e na Valinet no canal 159. Nosso programa também está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp 99680-2910, 99680-2910. Hoje tem prêmio também, fique ligado que tem uma camisa que eu vou participar. Recebendo aqui ele, colega, jornalista, voz bonita, narrador, Matheus Oliveira. Que alegria te receber. A alegria é minha, pena que esse fim de semana não foi tão bom para o futebol mineiro, exceto para o Cruzeiro, porque o empate no Morumbi é um bom resultado. Legal. E a gente pega, jornalista curioso, vamos ver aqui o que tem. Ô, não Júnior, tem nada ainda, ele trouxe até que... Eu vou te falar. Essa bolinha. Não, isso aqui é o notebook dele. Exatamente, eu sou a moda antiga. E aí eu vou passar para esse cara que eu sou fã, adoro, gosto demais. Vanberto Teixeira, secretário adjunto de esportes de Sete Lagoas. Achei que era isso. Tem, não, você é o último, você já começou falando no programa demais. O Beto não dá sossego. E o Vanberto é um cara que tem o Sacode Minas, que é um programa sensacional. Participei em muitas oportunidades, levava comentários de futebol e meus passeios de bike ele sempre colocava lá com muito carinho. Então, Vanberto, se você pretende alguma coisa em Sete Lagoas, procura o Vanberto. Grande Vanberto, que alegria ter você aqui. Alegria minha, um abraço aqui aos nobres companheiros, Beto, Matheus,
A você, Júnior, muito obrigado pelo convite. E eu queria aqui salientar, na minha primeira participação, para que a diretoria do Cruzeiro, do Atlético, que essas diretorias possam, de repente, contratar essa senhorinha aí que apareceu correndo, porque ela está correndo muito mais que os jogadores. Dona Cleusa, dando show. E ele aqui começou tumultuando, falando de cara, não para de falar, é sedentário, tá com uma pança enorme, a gente não sabe nem se é ele ou o velho. A melhor coisa que vocês fizeram foi colocar essa bancada. Desvistando. Ai, beleza. Beto Guerra, seja bem-vindo. Tá bravo, Beto? Não, fez tamo raiva aí. o Galo? Bora participar do programa aí com bastante alto astral no Brasil. E o Beto, eu falo, é o youtuber mais bem-humorado do Brasil. Olha só o sorriso fácil. Momento de silêncio. E vamos começar falando do seu Galo, que empatou em 2-2. Pra quê? Não, mas tem que falar? Pra quê? Não, vai ter que falar. Foram 34 Conversa chances. Aqui, o Galo teve de novo a faca e o queijo na mão. Dessa vez não esbarrou em goleiro, não. Mas foram muitas oportunidades que o Atlético teve, muitas chances. São 3 jogos sem vitória. E aí, os lances do jogo, a gente tem aí, Beto, o que você fala? Sua análise, o que pegou dessa vez? Ontem, para mim, já foi um jogo mais fraco do Atlético, apesar de criar muito. Mas eu disse até ontem no pós-jogo nosso lá do Hoje Tem Galo, se não criar muito contra o Vitória em casa, vai criar contra quem? Então, o Atlético criou, mas também porque saiu atrás do placar por 2 vezes. A avenida pela direita ali com o Natanael, Rubens no segundo gol marcando completamente errado. Então, virou uma avenida do lado direito do Atlético. Você achou que o Rubens dessa vez também entrou mais disperso? Ele entrou mais Não, apagado, ele não jogou, né? não jogou tão mal, mas no segundo gol principalmente ele marcou completamente errado. Foi no jogador que já estava com marcação e deixou o outro sozinho para receber. Então assim, foi um jogo onde o Atlético criou, finalizou, perdeu gols, mas mais uma vez mostrou que defensivamente não está bem. São 3 jogos, aí fala 80 chances, não sei o quê, 1000. Na verdade são 3 jogos e 4 gols sofridos. Então não está bom o sistema defensivo. Eu começo a achar, Júnior, que o Cuca vai ter que repensar talvez essa formação com 3 atacantes, mais o Scarpa ali na criação, porque o meio-campo está muito exposto, ninguém está protegendo as laterais. Você vê a lateral direita ontem, ficou uma avenida ali, Natanael correndo, tentando, mas ficou uma avenida. Os jogadores com muita facilidade criando por aquele lado ali. Então, o Cuca talvez vai ter que pensar numa mudança de sistema, tirar talvez o Rony, colocar mais um cara no meio-campo ali, preencher o meio. Próximo jogo fora de casa contra o Santos, que até já demitiu o treinador, não sei se você viu. Não vi, não, já demitiu. Tem 30 minutos que foi demitido aí, né, que o Santos anunciou. Então o Santos também precisando da vitória. Talvez o Cuca tenha que repensar o sistema, viu, Júnior? Vem aí então algo que fica até difícil de saber o que vem numa situação dessa quando muda um técnico. E olha só, o Galo soma 81 finalizações nesses 3 jogos, uma média de 27 finalizações por jogo. Agora, Bamber, o Cuca deu aquela gingada. Todo mundo achou que era o Vitor Hugo na zaga e de repente veio um Roman. O que você achou disso aí? Que é válido, é hora, às vezes você tem que usar essa artimanha, apesar de que eu acho que isso influencia muito mais até no ataque do que na defesa. Mas ninguém esperava. E o que te agradou, o que te decepcionou nesse jogo do Galo? O Roman me agradou, muita propriedade, 18 anos apenas. E o que me decepcionou, e ali o Atlético já começa perdendo, é a arquibancada vazia. Porque um time que quer um 2025 vitorioso não pode começar com a arquibancada vazia como foi ontem. E a gente tem que o horário também não ajudou, não, né, mas aí o torcedor que gosta do time, ele vai meia-noite, ele vai 1 hora da Não, jogada, o cara trabalha ele no vai dia chover. também, tem que parar com esses horários. Eu entendo o torcedor e compreendo, mas para a esperança que o torcedor colocou e depositou no Cuca, por exemplo, que quase uma unanimidade, eu acho que a arquibancada tinha que estar cheia. Agora, o Atlético tem que se preocupar, por quê? Porque ano passado o Atlético, ele foi finalista da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas na última rodada ele estava lutando para não cair para a segunda divisão. E neste momento, hoje, o Atlético, se terminasse o Campeonato Brasileiro, ele estaria na segunda divisão do ano que vem. Tá, antes até tá aqui o Arthur me falando sobre Arana, mas eu quero te fazer uma pergunta. Um jogador, para mim, eu esperava mais. Aliás, sempre eu espero mais dele. Você sabe de quem que eu tô falando? Hulk. O que aconteceu? A gente acredita muito no Hulk. Dessa vez ele errou até passe que não tem nem como. E aí? Ô, Júnior, o jogo do Atlético no meio de semana contra o Deportes Iquique
o Galo fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo caiu, e me chamou muito a atenção no segundo tempo a queda de rendimento do Hulk. Errando passes bobos, estava muito disperso em campo e ontem sentiu o Hulk abaixo mais uma vez. O Cuca falou na entrevista coletiva ontem que... Pode ter voltado antes da hora? Não sei se foi o caso, mas eu vejo uma queda de rendimento do Atlético de modo geral. Acho que o jogo contra o Deportes Iquique acabou enganando a gente com aquela goleada, porque o Iquique é um time praticamente amador. É o último colocado do campeonato chileno. E ontem, o que eu fiquei observando foi o seguinte, beleza, 34 finalizações. Quantas dessas de jogadas criadas pelo time, pela qualidade do meio-campo, pela qualidade do ataque, chances claras de gol, obrigando o goleiro a fazer grandes defesas? Eu vi muitos chutes de longe, chutes de fora da área, alguns passando longe do gol, alguns parando, né, na defesa adversária. Teve um do Arana no travessão, que foi uma jogada trabalhada, mas foi muito pouco. Exatamente. Eu não vi o Atlético criando chances claríssimas de gol e desperdiçando elas. Isso me preocupa. E, Beto, o Arana lesionado, a gente não sabe a situação, vai passar por avaliação, mas alguns jogos ele vai ficar de fora. Pelo menos na teoria, o jogador dá aquela mão na coxa atrás, você pode saber que um tempinho ele fica de fora. Preocupa? Alguns jogos realmente ele deve ficar de fora. É uma baixa importante. É um jogador muito importante para o Atlético. Tem jogado bem, eu acho que até no setor ofensivo ele tem se apresentado muito bem, o Arana. Mas o lateral esquerdo a gente tem ali o Caio Paulista. Se precisar muito, aí o Rubens Você hoje colocaria o Caio no lugar do Rubens? É o Caio? O Caio Paulista na lateral. Se precisar muito, ainda tem o Rubens que pode jogar por ali, eu tenho o próprio Alonso, enfim. Ali não me preocupa tanto, mas é uma baixa importante e o Atlético não se preparou para isso, né? Já começa a ter vários jogadores aí começando a sentir lesão, já tem Júnior Santos, já tem Palácios, né? Fora os meninos lá que tiveram lesão grave, agora o Arana. Então o Atlético não se preparou para isso mais uma vez, porque o elenco é muito curto e é jogo quarta, domingo até julho, né? Sabe o que eu acho que seria interessante, Júnior? A diretoria do Atlético fazer o que fez o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, adequar o objetivo à realidade. A diretoria tem que chegar, nós não vamos fazer grandes contratações nessa janela, vamos só para o fim do ano, vamos ver se vai dar certo, se não dá. Certo é que, com esse elenco, o Atlético não briga por 3 títulos ao mesmo tempo. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. Vai ter que escolher um para chegar mais forte. E o brasileiro já está indo pro brejo, né? Olha, desde que o Matheus trouxe o laptop dele, ele virou outro. Tá um cara atuante. Agora eu vou ler o que ele falou aqui. Por favor, João. Ainda bem que Beto Guerra está do outro lado da mesa. Vou pedir para o Júnior para isso ser efetivado sempre. Que é isso? Tá aqui. Mentira, agora... Beto. Não acredite. Não acredite. Beto. Isso aqui, ó. Tô lendo aqui. Isso aqui, eu fico feliz enquanto companheiro assim, que trabalha ainda nessa era analógica, porque hoje, não quero criticar ninguém não, mas se você pega hoje um radialista, que igual a mim, que eu comecei no rádio, se ele não tiver um computador na frente do microfone, ele não faz o programa. Ô, Vambeto, é verdade que você narrou a Santa Ceia? Não, brincadeira. Não, eu sou de 1975. Deixa eu te fazer uma pergunta isso aqui. Isso aqui, sabe o que me remete? Porque hoje é cheio de Nutella. Infelizmente. Vambeto já está. Galera obrigado. do Mimimi, o Vambeto já chutou a canela. Quero saber de você o seguinte para a gente ouvir o Cuca. Então, você vai lá e cá. O meio é um problema, primeiro volante é um problema. E aí o Franco vai ficar por um período fora, não vai passar por cirurgia, mas pelo menos um mês aí, talvez uns 40, 45 dias, ele vai ficar de fora. E aí, já havia esse papo da necessidade de alguém ali na volância, primeiro volante e tal, e ele ajuda bastante nessa função. O que o Galo tem que fazer? Eu acho que o Cuca, ele não deve nada para ninguém, não precisa provar nada para ninguém, ele é um vitorioso. Mas, por exemplo, o Caio Paulista no Fluminense, ele era centroavante. Quem colocou na lateral esquerda foi o Fernando Diniz. Porque ontem, por exemplo, no jogo que o Atlético precisava de ganhar, porque não coloca ele como terceiro homem no ataque para forçar mais ainda a saída de bola do adversário. Então eu penso assim, está precisando, até o próprio treinador do Cruzeiro, eles precisam fazer alteração que não seja aquela que troca os 6 e coloca o meia dúzia, tira o 11 e coloca o ponto esquerda, tira o 9 e coloca o 9. Está precisando de fazer algo diferente.
Eu não sei se o Atlético hoje precisa de volante. O Atlético precisa de um elenco para o que ele falou, senão vai brigar muito difícil para uma competição só. Para ele ganhar ou chegar bem nas 3 competições, ele precisa de elenco. Ele tem um time, mas ele precisa de um elenco. A gente vai passar rapidinho aqui o Cuca, porque o tempo já tá, ó, o relógio está correndo. Cuca, abre seu coração e fala aqui com Bola na Rede. Uma coisa é quando você é dominado amplamente, que você não está tendo soluções dentro do elenco. E a outra é quando você tem o domínio do jogo, como a gente está tendo. Teve com o Grêmio, teve com o São Paulo na segunda etapa, muito grande, e teve hoje menos no primeiro tempo e muito mais no segundo tempo. Então, a gente tem peças que estão abaixo, né? E não cabe aqui citar nomes, mas nós temos peças que elas são muito importantes para nós e estão abaixo do que elas podem render. E a gente está jogando bem mesmo com essas peças abaixo. A gente tem que potencializar, fazer essas peças renderem mais, com conversas, com estímulos e com prática também nos treinamentos, para que a gente venha vencer. Quarta-feira é um jogo difícil, domingo é outro jogo difícil, mas a gente tem possibilidade de sair com a vitória neles também. É isso aí, você também pode sair com a vitória. Vai lá no intervalo, que é um intervalo sensacional, e volta. E você pode ficar ligado mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp 996802910. Daqui a pouco eu vou te apresentar o que vai ser sorteado. É um show. Daqui a pouco a gente está de volta. Voltou seu Bola na Rede, programa de segunda a sexta de 1 às 2 da tarde, imperdível hoje com feras, com grandes convidados, e a gente estava falando aqui quem vai ser o técnico do Santos, é quem o Neymar falar, seja Diniz, Dorival, quem ele apitar, eu quero esse, vai ser esse. Mande para o nosso WhatsApp 996802910, tem mensagem, põe na tela aqui, Luciana, bacana. Tá aqui, boa tarde, aqui é a Luciana do Betânia, que programa bacana, divertido e super informativo. Ah, eu quero ganhar a camiseta, abraço pra vocês. Você já tá concorrendo aqui, ó. Luciana, olha que espetáculo, olha só. De repente você vai presentear seu marido, seu esposo, cara bacana, cara gente boa, merece ficar bonito. Olha só a qualidade do tecido. Se eu fosse você, Luciana, eu mandava umas 20 mensagens para você ganhar essa camisa. Você e todo mundo que está aí, porque essa aqui, ela é maravilhosa, lá da Formen, uma loja muito legal, uma loja que... Beto, fala da Formen para mim, fala. By Formen, camisaria, né? Tem varejo também, o lojista pode comprar para revender. É uma camisa tecnológica espetacular, levinha, deliciosa para o dia a dia, né? Tem manga comprida, manga levinha curta, mesmo. estampada ou não, vários modelos. E o pessoal compra, porque o site lá tá com promoção. E o pessoal da Web Rádio Galo tem o cupom, aproveita aí, ó, cupom Galo13, 3% de desconto. Ainda aproveita, né, para poder comprar as camisas. Eu tenho várias lá e é incrível. Então, o Insta é By Formen Varejo. Eles vendem atacado e varejo. Essa camisa aqui é maravilhosa. Agora vamos falar do Cruzeiro que visitou. Tem mais WhatsApp. Paulinho, boa tarde a todos. O Atlético está provando que o time precisa de reforços. A diretoria tem que agir rápido. Quanto ao Bernard, já deveria ter saído. A galera tá de bronca aí do Bernard, hein? O Murilo, boa tarde, pessoal. Chega de Léo Jardim, né? Já teve tempo para treinar, não deu resultado e ainda fica pedindo para sair. Não tem moral para treinar um time de ponta como o Cruzeiro. Vai então dar aula no Jardim de Infância. Abraço aí para todos e pro meu ídolo. Pô, você tá mal de ídolo, hein? Beto Guerra. Você é amigo, você tá só porque é amigo de infância, porque senão... Murilo, grande abraço. Charleno Barcelos. Olá, boa tarde, excelente programa de vocês. Manda um abraço para o ilustre atleticano Beto Guerra da Web Rádio Galo, excelente youtuber e comentarista. Ele é amigo do Murilo, aqui é Charleno. Charleno, que legal ter sua companhia. Um abraço. Aqui, grande abraço, obrigado, valeu demais. Agora vamos falar do Cruzeiro, que empatou em 1-1. Esse Léo Jardim também, eu tô igual falaram aqui, tá cheio de onda esse Léo. Ele mexeu no time colocando uma equipe mais interessante, com 3 homens de contenção e o Matheus Pereira. Achei que funcionou. Olha os gols aí na tela. Um detalhe. Vou de cara para você. Vamos lá. Matheus Oliveira. Pois não. De cara, acertou ou errou? Antes de eu falar isso,
o Cruzeiro fez a melhor partida dele. Mas a questão é o seguinte, Gabigol e Dudu no banco. E aí? Pois é, o Jardim acertou porque o time ganhou, né? Se perdesse, teria errado. Porque é assim que funciona a análise de futebol, infelizmente. Acho que Mas há um você acerto... forçou a barra, não forçou não? Não, é assim. Mas o time ganhou? Não, não ganhou não, mas praticamente, né? Pegadinha, Mas né? o time foi bem, Júnior. O Cruzeiro com o meio campo muito mais pegador, tanto é que fez 21 faltas, que é um número até atípico para o futebol atual, né? Era o que o Jardim estava cobrando do time e foi o que o time entregou ontem. Né? Então, acho que o Cruzeiro foi bem, fez a melhor partida sob o comando do Jardim, mas precisa melhorar. Você deixaria os dois no banco? Não deixaria o Dudu no banco, não, de jeito nenhum. Para mim, o Dudu era o melhor do setor ofensivo do Cruzeiro desde a chegada do Jardim. Aliás, desde o início da temporada. Dudu é o melhor jogador do meio para frente do Cruzeiro, é quem mais tem rendido. Então, acho que ele deve voltar para o time titular diante do Bahia no meio de semana. Ô, Beto Guerra, a pergunta que eu te faço é o seguinte. Quando a gente olha, vê o cara que é o nome, o jogador do salário mais alto, o maior nome, ele perder pro Lautaro, ele vai ganhar de quem? Aí no momento do jogo entra o Lautaro e o Gabigol fica no banco, e pra mim que papo furado, não, porque é um esquema só com 2, não é com 3, aí não dá pro Gabigol, me ajuda aí. Olha, Jardim, você quis dar uma dura no jogador, colocou lá, não sei se a ordem veio de cima, o que aconteceu, mas assim, colocar Lautaro e Gabigol ficar no banco, você que percebe muito esses nuances dos bastidores, ali tem um recado claro, né, Beto? Mas assim, eu acho até que foi meio absurdo realmente o Dudu ficar de fora. Também, o time os titular. dois. O Gabriel Mas Barbosa... o Dudu entrou no segundo tempo. O Gabriel Barbosa até entendo, eu acho que é muito mais mídia, ultimamente, do que futebol, apesar dos gols aí e tudo, mas... o Jardim está tentando, porque o Cruzeiro está tão conturbado, teve torcida organizada lá na última semana. Reunião com o Pedrinho. Reunião e tudo. Então, assim, está tão conturbado que ele está tentando mexer, como o Cuca falava, mexer o doce. Ele está tentando fazer algo diferente para mexer talvez com o brilho dos jogadores ou colocar aqueles que estão mais motivados, que estão querendo mais, porque realmente foi um susto, né, a escalação. Mas no final das contas, eu não vi o jogo, mas parece que o time se comportou melhor dentro de campo. Agora, vai ser bem curioso o que vai acontecer. Tá todo mundo, né? Os cruzeirenses estão bem curiosos para saber a escalação contra o Bahia. O que ele vai fazer? Ele vai voltar com Gabriel Barbosa e Dudu? Vai manter de fora? Agora a situação está bem curiosa, né? E aí, Ivan Beto, no meio teve dia que ele jogou com 2 no meio, outro dia colocou o meio congestionado, mas dessa vez eu acho que dentro desse doce mexido, o Lucas Silva entrou bem. Eu acho que é um jogador que conseguiu dar uma qualidade e não estava encontrando o Wallace, Romero, a coisa não estava funcionando muito. E o Cruzeiro teve uma formação melhor e que mesmo Matheus Pereira, agora eu vou dar todo o desconto porque o cara não vinha de uma sequência. Mas essa mexida, claro, a gente tem que lembrar também que o Fagner na lateral, que ali foi outro ponto que funcionou e melhorou e deu mais gana ao Cruzeiro, que o William estava também mal. Essa mexida do meio reflete em toda a equipe? Não, o Fagner entrou bem, mas tomou um gol nas costas dele, porque ele que tinha que tirar a bola de cabeça. Né? Não pode tomar um gol daquilo. Né? Outra coisa, você não compra um carro zero para andar de Fusca. Carro de 1975. É o que o técnico do Cruzeiro está fazendo. Traz o jogador mais cobiçado, que é o Gabigol. Todo time queria o Gabigol, para não colocar o Gabigol 1 minuto sequer contra o São Paulo. Então ele já está trazendo problema interno, porque vai dar problema interno, assim como deu com ex-técnico da seleção brasileira, porque ele foi pirraçar o Gabigol e aí ele pirraçou, foi o time e o time nunca mais engrenou. Foi engrenar depois que saiu, o Tite. Então se o cara tem essa roupagem toda, é um dos melhores do futebol brasileiro no que ele faz, e ele provou isso no Flamengo, você não contrata um cara para encher o Mineirão, para fazer uma apresentação, para deixar o cara no banco e nem entrar. Quem falou que perdeu para Lautaro Dias, para Marquinhos, entrou um tanto de gente e o cara não entrou. Então não justifica você contratar um cara do alto nível do Gabigol para deixar no banco de reservas. Marquinhos, eu acho até que foi meio injustiçado em muitos momentos, que ele pegava, entrava, ia bem e acaba que só depois pintou fogueira para ele. Ele não entrou ontem, não? Não entrou. O Gabigol não entrou ontem, não? Não. É engraçado que contra o São Paulo, pelo pelo menos na época do Flamengo, ele regulava muito, né? Sim, mas aqui, aí entra até um ponto, eu vou até rolar essa bola aqui pro Matheus, que foi a contratação mais cara do Bola na Rede.
Foram mais ou menos 75 dias de negociação, salário altíssimo. Pra mim? Você não aqui. Não, no meu bolso, tenta, não. no meu bolso Aqui, não pingou nada. Aí você pega. Não, claro, foi direto para aplicação, você exigiu tudo em entendi, criptomoeda. entendi, tá certo. Aí imagina, você é a contratação mais cara do Bola na Rede. Te contrato, coloco pra você sentar ali e você não entra aqui no programa. Você ia ficar feliz? De jeito nenhum. Eu concordo nesse ponto do que o Vanberto falou. Você está criando um clima, uma animosidade. Já a não criou. ser que haja uma outra explicação por trás disso, porque para mim não tem sentido. Ele falou que é esquema. Até a lição, vou pôr, não, justiça é para boi dormir, Vanberto. Você conhece, isso é para boi dormir, não tem lógica. Você pegar, até começar com os dois no banco, ok. Você tá dando ali, se você não fizer, vocês vão ficar aí. Agora, o cara não entrar, e aí? Se fosse com você, contratação cara do Bola na Rede. Ia ficar pé da vida, sem dúvida, Júnior. Achei estranho o fato de o Gabigol não entrar. O fato de ele começar no banco, absolutamente normal. Sim. E aí o Jardim deu a justificativa dele, né? Tática e tal, e faz sentido. Acho que ele volta diante do Bahia, inclusive, como titular. Mas aí você precisa de um centroavante, coloca o Lautaro e não o Gabigol. Não tem lógica. Não tem a menor lógica. E ontem o São Paulo sem os dois melhores jogadores. Sim, já tinha sido contra o Os Atlético três também. melhores. O Lucas, o Oscar E o Calheri ainda. Mas é que o Centroavante. Atlético O zagueiro encarou... e o zagueiro. E o Luiz Gustavo. Agora, o Atlético encarou um São Paulo melhor do que esse que o Cruzeiro Sim. encarou. Só que o Cruzeiro conseguiu ele ter equilíbrio e ser uma equipe, sabe, com mais vontade, com mais organização. Pela primeira vez eu vi o Cruzeiro mais organizado. Por isso, Léo Jardim, eu vou te ouvir. Fala com a gente, fala. Opa. Mas o mais importante hoje, acho que a equipa fez um jogo competitivo, boa atitude, teve alguns períodos que foi preciso defender em bloco, defendemos em bloco, houve períodos que tivemos a bola, conseguimos ter a bola, acabamos o jogo em cima do adversário, o adversário só a sair em contra-ataque. Acho que os jogadores tiveram de parabéns. Ponto, com certeza que não satisfaz totalmente, mas sabemos que um ponto, quer no Botafogo, quer no Palmeiras, quer no São Paulo, quer no Corinthians, quer nessas equipas de top brasileiro, é sempre um resultado positivo. Roberto Guerra, Léo Jardim veio ainda com o papo seguinte, entre várias coisas que ele falou. Não sei se eu sou o cara ideal para esse momento do time. Poxa, não tem que falar. Ou seja, lá no Cruzeiro os caras não param de criar problema e ele agora já está ali com o Gabigol, já está com essa se questionando numa de valorizar, tipo naquela. Não, você é o cara, isso é importante, sem você nós não vamos. Eu acho que para o Léo é o seguinte, o Cruzeiro é 50 milhões de vezes maior que você. Se você não está satisfeito, se já está na dúvida, pega a sua mala e pica, vai embora. Que isso? Mas ficar nessa valorização... Que isso, não dá, não tem que aqui. isso? O cara ficar nessa valorização, isso cabe, Beto? Eu acho que ele deve estar assustado com... Deve ter o quê? Um mês e pouco de... Sempre que um mês foi treinando, né? Um mês aí de Cruzeiro, poucos jogos... E já está uma pressão, torcida organizada, e reunião, com não sei o quê, então uma pressão grande, Pedrinho e tudo, então acho que ele já até é meio assustado, falando, não estou acostumado com isso aqui não. Mas futebol, Vanberto, é pressão pra gente que trabalha, pra quem joga, é pressão pro Gandula que trabalha lá, é pressão pro médico, é pressão pro Natal com carrinho, pressão pra todo lado, isso é do futebol. Mas me preocupa a situação do Cruzeiro, porque quem falou do Lucas Silva aqui agora foi nosso Foi eu, companheiro, elogiei o você. Lucas Silva. Então a gente hoje depender do Lucas Silva para acelerar ali, talvez. O Matheus Pereira ontem deu quantos chutes ao gol? O Matheus Pereira. Quantas assistências? Quantos cruzamentos? Fala nisso aqui, uma pausa só de uma coisa. Ô, gente, Cruzeiro só faz gol se alçar a bola para a área. Os escanteios do Matheus, bola rasteira para ninguém, isso mata de raiva. Na hora que alçou bola, pinta gol. Desculpa te interromper, o cruzamento tem que ser com inteligência. Mas para não quebrar seu raciocínio, eu concordo com você. Quantos cruzamentos o lateral esquerdo fez ontem? A primeira bola que ele conseguiu levar resultado foi aquela que ele cabeceou, e aí aquele Caio Jorge, que é muito bom jogador, oportunista, foi e fez o gol. Mas não teve um cruzamento. Aí o pessoal tá cobrando de Gabigol. Mas a bola não chega no Gabigol. O Gabigol tá saindo da área toda hora. O Gabigol fazia gol no Flamengo com Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Eu faria também. Não, agora que eu vou dar uma na sua canela. Você veio falando, se a gente depender do Lucas Silva para chegar lá,
E aí, você vem virar e falar de jogador também que está devendo? Você citou, acabou de citar. Não, porque nós temos... Quem que você citou agora? Você acabou de falar. Que não dá para contar. Quem que você citou? Agora? É. Eu falei de Lucas Silva. Você falou do Lucas Silva e falou, não, porque nós temos aqui... Tem jogador lá, não Matheus Pereira. Matheus Pereira é cara que joga e joga muito. Mas tem jogador lá que você olha também, você não vai ter esperança de nada. Você não vai tirar nada dali. Tá falando o Wallace? Não vou nem falar. O Wallace, ele é um que está devendo e tem muito potencial. Você tem um Romero que não está se encontrando. Agora, para mim, você falou e esqueceu. Matheus Henrique? Não, Caio Jorge. Caio Jorge é bom. Caio Jorge é só esforçado de vez em quando. E oportunista. Não passa disso Falei também, não. oportunista agora, falei. Não, mas porque Tanto você falou que muito bom, não na é, pra mim é oportunista. ele foi o principal jogador do Cruzeiro na Sul-Americana. Acho que para mim, da mesma forma, eu nivelo ele meio por baixo. Não consigo, para mim, conceber um Caio como titular na equipe. Mas sabe quem que é titular aqui? É o nosso WhatsApp. Mande sua mensagem para cá, 99680-2910 e mande sua opinião. Gabigol tem que ficar no banco? Dudu, titular? Caio Jorge? É o craque que o Vanberto falou? Mande para cá a sua opinião. Daqui a pouco a gente está de volta. É o Bola na Rede, o seu programa de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. Torne-se sócio cativo. Vem para cá, vem participar com a gente, porque aqui o programa, ele respeita a sua opinião. Tem convidado aqui que ele não respeita muito, não. Beto Guerra, então, nem se fala. Eu não respeito, não. Mas você, manda aqui, coloca na tela. Assis, boa tarde, Júnior Brasil, Beto Guerra, lamentavelmente com o futebol que o Galo está apresentando, vamos brigar para não cair. Assis, achei você meio radical. Acho que o Atlético está devendo, mas essa situação que você colocou, não acredito não. Obrigado, viu? Lucas Atleticano, aqui em Cachoeira de Pajeú, Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha. Ainda tem esperança que essas finalizações do Galo vão melhorar. Lucas Rocha, valeu, meu brother. Grande abraço para você. Santo Afonso, boa tarde a todos. Gostaria de entender a reclamação do jogo de domingo às 20h30, sendo que há jogos na terça, quarta ou quinta às 9h30. Sendo que os dias subsequentes são úteis também como segunda-feira. Os clubes sabem disso, pois vendem direitos às TVs e essas ordenam o horário de sua conveniência. Alisson Vinícius Eldorado Contagem. Olha, você está, para mim, totalmente errado. Domingo, depois do cara já ter pegado, já curtiu o dia, está ali cansado, vai pro outro dia, segunda, começar a semana. Isso não. E outra, não é só domingo que a gente cobra aqui, não. Esses horários, 9h30 da noite, são impraticáveis. Seja segunda, terça, quarta, quinta. Aqui, a CBF, ela está fazendo algo nocivo. Os clubes assinam, mas nem por isso a gente vai deixar de falar que aquilo que é empurrado, goela do torcedor, não é legal. Se você gosta, tudo bem. Não, mas ouvinte tem razão. Veementemente. Tem razão. Oswaldo Silva. Alberto, vai pegar, ligar para ele e marcar para levá-lo de camarote, lá no camarote da Web Rádio Galo. Pronto. Boa tarde, amigos do Bola na Rede. O Galo tá cheio de jogadores, final de carreira, discordo. Hulk Bernardo, Scarpa, esse Rony Coelho. Um abraço a todos, Oswaldo. Agora fala, você vai discordar do Oswaldo? Ficou calado, não tem o que falar, falta de argumento. Eu discordo, mas com muito carinho. Aqui, você viu a hipocrisia de Beto Guerra aqui, querendo que eu não discordo, mas ele discorda. E só que lembrando, sorteio Buy for Men, uma loja fantástica, Buy for Men Varejo, que é o Instagram. Essa camisa a gente vai sortear na sexta-feira. Mande sua mensagem para cá dizendo que na quinta-feira, o Arthur tá lembrando, o Arthur falou, é quinta-feira, então tá bom que sexta muita gente fica disperso e eu vou receber aqui, tá chegando, André Luiz, que veio aqui ao lado do meu amigo Vanberto, seja bem-vindo. Tudo bem, André? Legal? Tudo bem. Tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Vanberto se comportou direitinho vindo pra cá? Tá comportando, por enquanto tá comportando. Atleticano ou cruzeirense? Cruzeirense. E a Cruzeirense. loja lá, André Luiz Acessórios? A gente tem um projeto, né, executivo aí, a gente trabalha com acessórios importados e estamos aí na luta, né? O perfil nosso é André Luiz Acessórios, 7L. Bacana, legal demais, meu velho. Muito legal, cara. Valeu, te agradeço aí demais. Aqui, ó. Tem presente para você, Ó, claro. que show, ó, que bacana.
Tá aqui, ó, André Luiz Acessórios. Vamos abrir aqui. Teve que vir, né? Um presente pra você. Te agradeço demais. Fico A extremamente... pedido de Vanberto, né? Ó, o que o Vanberto O convite pede. pra gente vir, Ó. tá acompanhando e Que trazer, isso, né? Que Presente. isso, Ó, ó. Quem Aí tá eu todo não ganho mundo ali, não, ó, morrendo de descontar, inveja, ó. Calma. Ó, Que isso, ó, velho? ó. Fica com inveja, não. Aqui, eu não sei nem falar esse nome aqui, como é que fala? Esse é o Salvas, da Dior. É o Salvage. Aqui, Salvage. eu vou te falar, O vou Salvage. fazer um Esse aí sucesso compra lá meu dentro passe, de viu? casa com meu filho, minha esposa e meu pet, o Messi. Oh, que beleza. Aqui é sucesso, viu? Eu tenho certeza disso. Brigadão, tá? Tamo Valeu junto. demais. Eu te agradeço Obrigado pelo pela convite. sua presença e sucesso aí pra você, tá? Muito obrigado. Gratidão pelo recebimento aí. Eu que agradeço Gratidão o pra vocês, carinho. viu? Tá Abraço, aí, tamo ó, junto sempre. André Luiz Acessórios, você acha no Insta, que eu vou ficar Isso aí. bacana demais, hein? Chama Show lá. de bola. Vamos lá, rodando a bola então, a Série B, porque os nossos times não foram bem. O América derrotado por 2-0 para o Remo lá em Belém. Os gols de Pedro Henrique e Aquel, que jogou no Cruzeiro em 2019. Estão aí os lances na tela. Vão passando aí os lances dos gols. O Atlético recebeu o CRB, perdeu de virada por 2-1. O gol do time do São João del Rei foi marcado por Lincoln, atacante também. Olha os gols aí do Atlético, ex-jogador do Cruzeiro. E aproveitando que estamos... Olha lá, Ronaldinho falando- Gaúcho, olha lá. Ó, que isso, hein? Você gostou, Beto? Pô, ninguém ficou agachado atrás da barreira, não. Olha Pô, lá, deram ó o esse gol, mole. ó o gol, ó o gol, ó o gol. Que Não, facilidade, eu tava hein? vendo no site que eu Aqui, acompanho. só, antes de você Ah. falar do site, só não registrar que na Série C também o Tombense, nesse fim de semana, visitou o Retrô, lá na Arena Pernambuco, e empatou em 0-0. Fala, Beto. Não, que no fala. primeiro tempo, aqueles sites, né, Aquele negocinho de brincar. Brincar. Aí eu tava vendo no primeiro tempo 1-0 Atlético, cara, os números absurdos, mais de 10 finalizações, mas amassando o CRB. Falei, hoje o Atlético vai ganhar. Só que tem aquele negócio que muda muita coisa, né? O segundo tempo, depois do intervalo, o CRB, pelo visto, voltou muito melhor e virou o jogo. Mas pelo que eu vi nos números, não no jogo, o Atlético no meio tempo jogou muito. Tava amassando o CRB, mas não fez o resultado. Agora, vou ouvir do Vanberto. Vanberto, sobre o lado do América. O América não foi bem, ele não jogou bem. Preocupa ou esse tipo de resultado? Quando você viaja, encontra um adversário que tem uma certa tradição, um time também que tem que respeitar o Remo, é aceitável o resultado? Não é aceitável, até porque o América só joga bem contra o Cruzeiro. É impressionante, gente. Eu queria que o Então, América... se tivesse 19 Cruzeiros na Série B, ele subia. Ele seria campeão da Libertadores, disputaria campeonato mundial. Que Então, isso? o América, ele passa muita raiva, principalmente no torcedor cruzeirense. Porque ele ganha do Cruzeiro, tira o Cruzeiro de uma final de campeonato mineiro e vai jogar com o Remo e perde. Isso é inconcebível. Ô, América, me ajuda aí. Agora, vou falar um negócio. Olha lá, ó, gente, mostra o Júnior Brasil lá, gente. Olha o Júnior Brasil. Ele não tô rindo assim. Chorando Eu tô aí, sentindo ali. que você estava entalado nessa garganta. Não. Eu tô entalado, sabe com o quê? Ih. Com o final de semana pro futebol de Minas Gerais. Quem ganhou? Não, quem ganhou? Tombense ganhou? Não. Atlético? Não. América? Não. Atlético? Não. Cruzeiro? O Atlético não ganhou do Vitória, gente, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não conseguiu ganhar de São Paulo com meio time reserva. E nós estamos aqui batendo palmas. Nós somos passivos demais. Denúncia. Ó, depois dessa, o que eu vou fazer? Eu vou ali chamar o Rafael Campos, a nossa diretora Ana Damasceno, e falar que pega 30% ou 20% do que recebe Matheus Oliveira. Vamos contratar o Vanberto, que o homem tá nervoso demais. O homem ele desabafou aqui. Ele vai voltar, viu, André? Mais tranquilo para Sete Lagoas. Ele vai voltar tranquilinho, de boa, porque esse América te fez raiva, viu? Não, eu tenho certeza que não é uma coisa pessoal minha, não. Eu tô falando pro Não é, futebol não, de Beto. Minas Gerais, porque o que a gente quer ver é que o Atlético suba, que o América suba e continue, porque o América é aquele cheque voador, cara. Ele vai e volta o tempo todo, ele não consegue manter 5 anos. Aí você vê um Bragantino que tá há quanto tempo aí? Você vê Chapecoense, você vê times que são menos de expressão do que o América e conseguem chegar numa primeira divisão e se manter. E o América nunca conseguiu essa regularidade, porque o futebol de Minas Gerais ele é muito grande para a gente ter só 2 clubes na primeira divisão. E se vocês lembrar, o Cruzeiro caiu, ficou 3 anos. Agora, diante disso Isso é bom que nós ouvimos,
é um ano que preocupa para o futebol mineiro, Matheus, quando a gente faz esse prognóstico, né, da Série B, Série C e a Série A principalmente. Acho que ainda não, Júnior. Está cedo para falar cedo. isso, está cedo. O América é um time que vai brigar para subir pelo que tem de elenco até o momento. Tem um ataque forte, Fabinho, William do Bigode, Figueiredo, uma grata surpresa para mim. Aqui, o homem estava até indo bem. Aí na hora que fala, não, o William do Bigode, gente, você também tá... É ruim. O cara é bom, pô. Pra Série B, tá ótimo. Tá ótimo. É um centroavante que vai ajudar muito. É um grande empresário, né? Dos bet. Complicado. Mas o Atlético ainda tem chance de brigar por título, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, o Cruzeiro da mesma forma, mas o Cruzeiro, assim, tá um passo atrás, né, em relação ao Atlético. Sim. Em termos de briga por título, só vejo Copa do Brasil e Sul-Americana, um caminho mais fácil aí para o Cruzeiro. Acho que não tá um ano perdido ainda não, pode ficar, é claro. Mas o Atlético também só briga pelos dois, o Atlético não briga pelo brasileiro. Não. Eu também acho. Tem elenco pra isso, não. Então vamos brigar agora. É pelo intervalo. Intervalo garoto. sensacional. Que tem, se eu fosse você, esse intervalo eu até gravava, de tão bom que ele é. Anote aí, 31 99680 2910. Mande sua mensagem dizendo que você quer ganhar uma camisa da Buy for Men. Daqui a pouco a gente está de volta. Voltando cheio de malemolência esse Bento Guerra, vou te falar, ele é meio indomável, meio incontrolável, tem que segurar ele aqui na rédea curta. Sempre com o seu Bola na Rede de segunda a sexta, de 1 às 2. E aqui na tela, o WhatsApp, Cláudio. Boa tarde, amigos. Ô, gente, só dá o Beto Guerra aqui, não tem mensagem pro Matheus, é o famosinho. pro Vanberto, não, tá aqui, só dá o Beto famosinho. Guerra. Você está com medo do fantasma da Série B? Um abraço, Cláudio Barra Longa. Tem lá medo ele. do fantasma da B? Não, claro que não. Tá cedo. Medo a gente sempre tem, mas tá cedo, né? Idelfonso, boa tarde. Quero ganhar a camisa. Idelfonso, da querida Caeté. Grande abraço aí. Vamos lá, tem mais uma? Tem, Júnior Brasil, sou seu fã desde Itatiaia. Sou Alex Pio de Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto. Você, como bom analista de futebol, não acha que chegou a hora que está no início de dar oportunidade para atacante da base? Concordo com você, sim. A base merece oportunidade, tem que pôr. Nós temos meninos aí que estão surgindo e estão surgindo bem. Veloso, boa tarde, Júnior. Gostaria de ganhar a camisa. Boa sorte aí para você, Veloso. Saudade do Veloso no gol do Galo? Não, saudade não, mas Veloso foi um baita goleiro no Galo, na história do Tá Galo. aí, bacana. Top 5. Matheus, bom demais ter sua companhia. Gostei do laptop. Vai, tamo junto, Júnior. Só chamar que a gente volta. Não, muito bom. E aqui? Ô, gente, o homem faz até caricatura, desenho, tem coisa... Pode Isso aqui mostrar, eu não vou falar, não. Isso Não vou aí é mostrar, perigoso. não. Humberto, obrigado demais. Espero que você volte mais vezes. Você abrilhantou. E assim, eu sei que você vai voltar mais leve, porque a América estava na sua garganta. Obrigado pela oportunidade. Queria agradecer toda a equipe aqui, técnica, a direção da emissora. Um prazer fazer o programa do seu lado. Se eu tivesse a serenidade desse homem, eu era hoje um homem já aposentado. Que é isso? E o Vanberto fez uma coisa hoje corajosa aqui. Ele se assumiu cruzeirense ao vivo em público. Isso aí não é pra qualquer um, não. Parabéns, viu? Na verdade, eu Parabéns. sou apaixonado pelo Cruzeiro e eu queria fazer dois segundos aqui de agradecimento. Que Já foi. De 18 agora eu completo 30 anos de imprensa. Aê! Achei que ia falar que era de idade. Eu só completo 30 anos por causa de uma pessoa, né? Eu não vou falar minha família, que é a coisa mais importante da minha vida, mas Geraldo Alves Padrão, o diretor da Muzirama FM de Sete Lagoas, o senhor que me deu a oportunidade, quando eu não tinha nada, eu fui dispensado do Democrata e o senhor me colocou para vender propaganda e ser o cobrador da rádio. E hoje eu me tornei um pai de família. Muito obrigado. Valeu, seu Geraldo. Beto, bom demais. Tirou minha chance de falar. Não, você pode falar? Despede aí, que vem muita gente hoje te acompanhar, Beto Guerra. Tamo Manda junto. um abraço pros a seus todos. fãs. Um abraço a todos. Tamo Valeu, junto. galera. E ó, quinta-feira, hein? Quinta-feira, manda mensagem, manda um zap pra cá. Olha que camisa maravilhosa. Vai, Forné! Valeu, galera. Um beijo. Tchau. Valeu. Fui.